Olá, caros alunos, bem-vindos à disciplina didática. Sou a professora Socorro e juntos caminharemos em rumo desse processo ensinar e aprender. A nossa primeira aula refere-se à unidade 1 do nosso livro-texto, que traz como tema Didática e Pedagogia e a Prática Educativa, que traz como objetivos identificar as origens, o objeto, o surgimento da didática. Então, começamos indagando: o que é didática? Qual a sua origem? Qual o seu objeto de ensino? A didática deriva da expressão grega techne didaktike, que quer dizer técnica de ensinar. A didática parte da pedagogia que se ocupa dos métodos e técnicas de ensino. Estuda os diferentes processos do ensino e da aprendizagem. A origem da didática coincide com os primórdios do ensino, pois surgiu da necessidade de ensinar atividades na ação didática, no momento em que os adultos começaram a planejar atividade de ensino para crianças e jovens. O objetivo fundamental da didática é o processo ensinar e aprender. O ensino é o combustível, é a mola propulsora da didática, porque ela se preocupa com o processo ensinar e também aprender, porque quem ensina, aprende, e quem aprende também ensina. A didática se apoia em posturas filosófico-sociológicas como o funcionalismo, o positivismo, o formalismo e o idealismo. Ela convive, ela discute a dupla feição, teoria e prática. Eis aí a importância da didática com a formação de professores. Nesse contexto, nós também apresentamos os principais pensadores da didática. Em primeiro lugar, vem Comênios, considerado o pai da didática moderna, um dos maiores educadores do século XVII, primeiro teórico a respeitar os sentimentos da criança, sentimentos e também a inteligência da criança, considerado também pela máxima ensinar tudo a todos. Em segundo, apresentamos Rousseau, que contribui muito para a história da didática com duas ideias fundamentais. A primeira, a de que a preparação da criança deve se basear na necessidade da criança. Isto é, antes de você ensinar conceitos, o conhecimento para a criança, você prepara logo ela para esse conceito, essa preparação desse conhecimento. Antes de levá-la à escola, preparamos primeiro todo o contexto da escola, tá? O que ela vai encontrar na escola, a questão da socialização. Então, tem que preparar primeiro a criança na sua necessidade atual. Ele também destaca a educação como um processo fundamental de desenvolvimento interno para o aluno. Para ele, Rousseau, as crianças nascem boas. Elas são modificadas pelo meio social. Em terceiro, apresentamos Pestalozzi, que dedicou sua vida laboral com as crianças pobres em instituições por ele mesmo dirigido. Ele destacou que a educação através do ensino é o meio fundamental de desenvolver a capacidade humana, como o aprimoramento do sentimento, da mente e do caráter do ser. A didática na sua prática educativa, assim como a pedagogia, se apoia em vários campos do conhecimento, como a questão da filosofia e da história da educação, que fornece reflexões sobre as teorias da educação. Também a sociologia da educação, que também apoia, ajuda a reconhecer as relações entre o trabalho da educação social e também as relações nesse processo. E na psicologia da educação, que estuda os aspectos psicológicos, interferentes no processo de ensinar e aprender e também nas relações interpessoais. A didática na formação de professores. No Brasil,
A primeira referência didática foi imposta por um modelo tradicional de escola didática, trazida pelos jesuítas. Logo em seguida, com a sua expulsão, a didática ficou por conta do Marquês de Pombal, que adotou aulas régias, aulas isoladas, realizadas por um só professor e que não tinha inter-relação com as outras. A formação propriamente dita dos professores deu-se nas escolas normais a partir do século XIX. E na década de 80, a partir dos anos 80, começou realmente uma reflexão sobre o papel da didática na formação dos professores. Como exemplo, podemos citar a nossa Constituição Federal de 1988, que traz em um dos seus princípios voltados para a formação dos profissionais em educação, como também a nova LDB, que norteia todo o trabalho da educação brasileira, e o PNE, o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado pela Lei de número 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Encerramos por aqui, a gente continua na próxima unidade com a nossa próxima videoaula.